Glória a Deus, aleluia. Temos aí a Leia e o Thiago conosco. O Thor não perde uma live, esse Thor, hein? Thor não dorme, meus irmãos. Tá aqui, ó, de novo, ó, Thorzeira. Tá aqui para participar conosco mais uma live, olha lá, Thor. Olha lá, a Leia e o Thiago estão conosco. Thor tá todas as lives aqui, fiel. Aleluia, glória a Deus. Esse é piolho de live, Thiago, ó. Tá aqui o Thorzinho. Firme e forte, bem acordado. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. A graça e a paz no nome do Senhor Jesus, amém? Deixa eu arrumar aqui. Louvado seja o Senhor. Já deu até uma latida, o Thor tá interagindo aí na nossa live, né? Não vou falar que ele disse amém, porque cachorro não fala, late. E cachorro é cachorro e ser humano é ser humano, amém? Glória a Deus. Pai, nós queremos te agradecer, queremos te louvar pelo teu amor, pela tua fidelidade, pela tua graça e que a tua presença maravilhosa possa se manifestar em nós e através de nós. Fala conosco, libera sobre nós a palavra da fé, libera sobre nós a palavra do encorajamento, a unção, a vida. Estamos aqui no 11º dia ou 11ª live, madrugada, protestando contra o inferno, protestando contra as obras do diabo, protestando contra os vícios, protestando contra a depressão, contra a separação, contra o divórcio, contra a enfermidade, contra a esterilidade, contra o síndrome do pânico, crendo a Deus que o Senhor é conosco e o Senhor não nos deixará, jamais nos desamparará. E nós declaramos em nome de Jesus que nesses dias toda amarra, toda cilada, toda cadeia do inferno, do pecado, as coisas do diabo já caíram por terra, já foram arrebentadas, já foram destruídas, porque a sua palavra diz que a unção despedaça todo jugo. Eu creio que essa unção já está em nós e é verdadeira, e todo jugo já foi despedaçado contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a nossa casa. E nesta madrugada eu oro e declaro que a graça do Senhor já nos alcançou e que toda a obra do inferno tem que cair por terra, no nome poderoso de Jesus. Aleluia. Oh, glória. Renato, CWB, Cláudio, Francisco também estão conosco aí. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus, meus irmãos, que nós possamos, em nome de Jesus, mais uma live aí, compartilhar da palavra do Senhor. Eu tenho todos os dias pedido graça, favor, porque são 21 dias, eu estou fazendo algo que na minha vida é inédito, que nunca fiz. Eu aceitei esse desafio do Senhor para estar num horário que não é normal, não é comum, mas não para fazer qualquer vídeo, e sim para fazer lives, para compartilhar do Evangelho, para orar com você, pela minha família, pela sua família, protestando contra toda a obra do inferno. Eu creio que Deus levantou homens e mulheres para se colocarem na brecha, para se colocarem como aqueles que foram escolhidos, chamados para liberar a palavra da fé, a palavra do Evangelho. Estamos aqui na 11ª madrugada, protestando, compartilhando nessa live abençoada. Todas as lives eu tenho dado um tópico, né? Mas o tema é o mesmo: eu protesto. E o tópico de hoje que o Espírito Santo colocou em meu coração é que Deus é contigo, não tenha medo. Aleluia, Thiago, aleluia. Deus é contigo, não tenha medo. Você sabe, eu tenho falado nessas madrugadas, nessas lives,
que tudo que Deus faz, Ele faz através da palavra do Espírito. Deus age na terra por intermédio do homem, no sentido de é o homem que representa o reino dos céus liberando palavras. Pastor, como assim? Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente, verdade. Mas lá em Salmos, a palavra do Senhor diz: os altos céus pertencem a Deus, mas a terra Ele confiou ao homem. Deus é um Deus que não é ladrão, não é usurpador. E uma vez que Ele confiou a terra aos homens, Ele age na terra por meio de homens. Sabemos que lá no Éden, o Adão, que representava o Senhor na terra, com toda a autoridade, ele entregou tudo a Satanás. E Satanás começou a governar esse mundo. Mas sabemos também que por meio de Cristo as chaves dessa terra foram tomadas do diabo novamente, e agora por meio de Cristo nós governamos não só a terra, mas o mundo espiritual, com palavras de vida, com palavras de poder, com palavras de unção. E tudo que nós ligamos nessa terra, Jesus disse, está ligado nos céus. E é poderoso porque nós temos a graça de poder conectar a terra com os céus com a terra. Renan Grasman também está conosco na live. Nós temos esse privilégio e essa graça de conectarmos o céu com a terra. E eu e você, nós precisamos ter revelação desse poder, dessa autoridade que nós temos. Você vai me ver muito falando nessas lives sobre liberar a palavra da fé. Por quê? Porque para protestar é necessário falar. Anota isso aí. Para protestar, ou para protestar, é necessário falar. Até eu vou anotar isso aqui. Eu vou dar uma pausa quando vier palavras ou frases aqui, porque é uma live ao vivo, né? Então, para mim poder interagir com você e também anotar aqui. Para protestar é necessário falar. Para protestar é necessário falar. Eu creio que essa live vai ministrar muita vida ao seu coração, em nome de Jesus. O Espírito Santo por meio dessa live. Logo, nós estamos em um compromisso com Jesus de protestarmos. O meu desejo, como eu mencionei nas primeiras lives, é que esses 21 dias na sua vida se torne um hábito, na minha vida se torne um hábito, e desse hábito se torne um estilo de vida. 21 dias de um hábito que se tornará um estilo de vida. Você sabe, uma das coisas que intimida Satanás e seus demônios é quando cristãos são cheios do Espírito e eles começam a falar palavras de vida, falar o que está escrito. Por quê, pastor? Porque o que está escrito é a verdade. E lembra 2 Coríntios 13:8? Nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. E eu ouvi algo essa semana que marcou minha vida. Um pastor falou bem assim: porque o diabo é chamado de valente? E uma das coisas que ele mencionou é que valente não é só aquele que bate, que machuca, que é o melhor. Valente é aquele que, mesmo sabendo que já perdeu, que já apanhou ou que vai apanhar, que já é um derrotado, ele não se intimida e ele vai para cima. E o diabo é esse espírito. Ele sabe que o fim dele é lago de fogo, ele sabe que ele é um derrotado, ele sabe que não tem perdão para ele, ele sabe que as coisas para ele já eram, mas mesmo assim ele tenta nos resistir, ele tenta nos parar, ele tenta nos paralisar e ele tenta nos calar. O diabo sempre vai querer tentar te parar, te paralisar e te calar. Mas é necessário você saber que toda autoridade, Jesus disse, Deus te deu.
Toda a autoridade dos céus e da terra foi dada a ele, e ele confiou a nós, a sua igreja, aos seus filhos, aos seus discípulos. Amém? Logo, voltando à questão de protestar. Para protestar é necessário falar. E só fala quem é corajoso, quem é ousado, quem é intrépido, quem não tem medo. Porque quem tem medo, ele não fala, mas se cala. Quem tem medo não fala, mas se cala. Só que nós não somos dos que têm medo, nós falamos. Nós somos os que têm ousadia, intrepidez. Se você olhar 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, deixa eu abrir aqui para confirmar mesmo, aleluia, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Esse horário da madrugada é o horário que mais ataca a rinite no meu nariz. Olha só o que diz Paulo em... Isso aí, Renan, na sua boca há poder. Olha o que diz Paulo em 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de amor, de poder, de moderação. Amém? E é importante você saber que você está numa luta, que você está numa batalha, e essa batalha, a vitória já é sua. Mas você precisa batalhar pela fé, em fé, liberando palavras. Lembrando que a sua luta não é contra carne e nem sangue, mas contra principados e potestades. Enquanto eu preparava a live aqui, eu até coloquei no meu status algo que Deus falou comigo muito claro no meu coração, porque essas lives, conforme eu vou ministrando aos irmãos, conforme eu vou preparando ela para os irmãos, tanto é que os irmãos verem também no meu status, está uma rabisqueira do esboço que eu preparei. Enquanto eu vou falando com os irmãos, vou preparando, Deus vai falando comigo, ou Deus vai falando comigo e eu vou preparando, e é um conjunto. E eu não tenho o hábito de falar aquilo que Deus não falou comigo. Primeiro Deus fala comigo e depois eu falo. É como eu ouvi também essa semana. Eu tenho sede, eu vou até o Senhor, eu bebo, e quando eu bebo da água de Cristo, o rio na minha vida jorra, e através da minha vida jorra. Você precisa ser também dessa forma. Logo, o que Deus falou comigo é muito poderoso. Só protesta quem fala, e só fala quem tem fé, e só tem fé quem ouve de Cristo. E isso é muito importante, por quê? Porque é necessário eu e você não nos calarmos, mas protestarmos. Não nos calarmos, mas protestarmos. E só protesta quem tem ousadia e intrepidez. E a ousadia está em intrepidez. A ousadia e intrepidez não está baseada no que fazemos, em quem somos, mas em quem Cristo é dentro de nós. Não é o que nós fizemos, não é o que nós fazemos, não é o que iremos fazer, mas é o que Cristo Jesus fez por nós e quer fazer através de nós. Nós só somos o canal que Cristo quer usar. Ele morreu por nós, mas Ele quer viver através de nós. E é importante você saber disso, porque quando você errar, quando você falhar, quando o temor vier, você não vai se tornar refém. Por quê? Porque você sabe quem você é em Cristo. Por muitas vezes eu já ouvi pessoas falando assim, quando você erra e falha, depois vai querer falar de Jesus, depois não sei o que de Jesus. Muitas vezes para nos intimidar, nos encorajar, porque realmente, ainda bem que depois que eu errei e falhei, eu quero falar de Jesus e não de mim. Porque se eu falasse de mim, seria ruim, mas eu não estou falando de mim, eu estou falando de Jesus, de quem Ele é em mim e o que Ele quer fazer através de mim. Amém? Lembrando,
não estou fazendo apologia ao pecado, até porque eu amo o que Deus ama e odeio o que Deus odeia. Você deve amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Deus ama as pessoas, Deus odeia o pecado. Deus ama o pecador, Deus odeia o pecado. Sempre foi e sempre será assim na Bíblia. Então Deus odeia o pecado e nós devemos odiar também. Amém? Então não estou falando aqui que você tem que errar e está tudo na conta do amor. Não, não, não. Estou falando que quando errarmos, quando falharmos, porque irá acontecer, nós precisamos sempre nos lembrar quem nós somos em Cristo Jesus. Logo, o Senhor colocou essa palavra no meu coração sobre nós termos coragem, sobre nós termos convicção de quem está conosco, de quem luta por nós. Então, a questão não é o que ou quem você representa, mas sim quem te representa. E quem te representa é Cristo Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, aquele que nem a morte pôde o segurar, aquele que desceu até o inferno e tomou as chaves de Satanás, aquele que é vivo, aquele que reina, esse te representa. Então a questão não é quem você representa, apesar de você representar Cristo Jesus nessa terra e ser embaixador, mas sim quem te representa. Porque nós representamos sim o reino dos céus, mas muitas das vezes nos falta a revelação de quem nós somos em Deus. Por isso o importante não é quem você representa, mas o mais importante é quem te representa. Quem te representa tanto diante de Deus, que é santo, que é puro, que é perfeito, é Cristo Jesus, quanto diante do diabo e dos seus demônios, também é Cristo Jesus. Porque diante de Deus é importante alguém te representar, um advogado que é fiel, que é verdadeiro. E a Bíblia diz lá em 1 João capítulo 2 assim: filhinhos, é bom que não pequeis, mas se pecar, saiba, você tem um advogado que intercede por vós. Veja, a questão não é quem nós representamos, mas quem nos representa. Então, diante de Deus, o Senhor Jesus foi, é e sempre será o nosso advogado. Por isso nós somos justificados, porque Ele foi punido no meu e no seu lugar, em nosso lugar. E diante do inferno, quem nos representa também é Jesus. Diante do mundo espiritual, quem nos representa é Jesus. Para tocar em nós, tem que tocar em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo, o apóstolo João diz, o maligno não lhe toca. E dentro disso eu quero compartilhar algumas verdades que o Senhor colocou no meu coração, alguns textos para te encorajar diante das situações adversas, diante das situações desfavoráveis. Lembrando, não é quem eu represento, mas sim quem me representa. Sabe, o que o Senhor falou comigo aqui também é que muitas vezes nós, hoje está bem irritado meu nariz, muitas vezes nós vamos nos encontrar, nos deparar em circunstâncias que a tendência é ficarmos calados, talvez até amedrontados e paralisados. Esta é a forma natural. Mas Deus falou comigo algo a respeito de alguns versículos aqui, e um deles foi sobre Daniel. Daniel, por ele decidir manifestar quem ele era em Cristo, manifestar a cidadania dele celestial, ele teve que ser colocado, lançado na cova dos leões. Mas sabe que eu acho poderoso desse texto no livro de Daniel? É que em meio à situação adversa, em meio, naturalmente falando, à beira da morte, já estava certo naturalmente que Daniel iria morrer,
quando foi lançada a cova dos leões, o que eu acho interessante é que não foi Daniel que se calou, mas sim a boca dos leões é que foram caladas por Deus. Não foi Daniel que se calou, mas foram os leões que foram calados por Deus. Muitas das vezes o diabo, como diz o apóstolo Pedro, vai querer rugir ao nosso derredor como um leão, vai querer imitar um leão, que é o brabo, que é o corajoso, que vai nos destruir. Por isso que muitas vezes ele fala para as pessoas: vou te matar, vou te destruir, vou te não sei o quê. Mas o que nós precisamos nos lembrar é: quem luta por nós, quem peleja por nós, quem trabalha por nós. Isaías diz: desde a antiguidade nunca se viu e nem se ouviu um Deus que vai além de nós e trabalha por todos aqueles que nele esperam. Não é eu, não é você que precisamos nos atemorizar, nos calar, mas sim Satanás e os seus demônios. Quem tem que bater em retirada não somos nós, mas sim o diabo. Não foi Jesus que bateu em retirada lá em Mateus 4, mas o diabo. Jesus disse: arreda-te daqui. E ele teve que se arredar. Amém? Mas eu quero compartilhar alguns textos aqui com você, em nome de Jesus. E eu quero louvar a Deus mais uma vez pela sua presença, pelo seu companheirismo nessa live, e que o Senhor possa manifestar graça, favor sobre a minha vida, sobre a sua vida. O que eu tenho compartilhado com vocês aqui são princípios fundamentais na vida cristã. Não é baseado nas experiências que eu tive ou tenho, mas é firmado na palavra do Senhor. Por isso é muito importante você estar nessas lives, ouvir essas lives, para que eu e você possamos ser fortalecidos em nome de Jesus. Amém? Então, abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 33, versículo 14. Gênesis 33, versículo 14. Eu quero falar aqui para te encorajar a respeito de um Deus que trabalha por você, de um Deus que não te deixou e jamais te deixará na chapada, de um Deus que não tem medo de nada, de Deus que enfrenta todas as coisas e mais, Ele nunca perdeu e nunca irá perder. Nada da minha vida, da sua vida, fugiu ou fugirá do controle do Senhor. Amém? E olha o que diz a palavra do Senhor em Êxodo 33, 14. Aqui é Deus falando para Moisés, quando Moisés seria enviado para conversar com Faraó, para enfrentar Faraó. Respondeu-lhe, Deus respondendo: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Ou seja, você só vai, mas quem te representa, quem irá à sua frente, sou eu. Vai e vai no meu descanso. A pessoa que quer desfrutar da graça de Deus, graça é o favor imerecido, graça é Deus fazendo por você, é Deus trabalhando por você. Para desfrutarmos da graça, nós precisamos descansar. Se você pegar em Gênesis, a Bíblia fala assim: e Noé achou graça diante de Deus. O significado do nome Noé é descanso. Ou seja, quando eu descanso, eu desfruto da graça. Quando eu descanso, Deus trabalha por mim. Você só precisa vencer o medo e ir, mas tendo a convicção que Deus não só vai com você, mas Ele vai adiante de você, preparando o caminho. Ele vai adiante de você, lutando contra todos os inimigos, contra todas as barreiras. E olha o que poderoso.
Muitos cristãos, eles desistem, eles não perseveram, porque eles são atemorizados, amedrontados, e muitos deles ficam paralisados. Porque existem tempestades que elas vêm com muita força, como veio lá para os discípulos de Jesus, quando Jesus estava no barco. E eles ficaram diante da tempestade do mar agitado, paralisados. Eles ficaram tão amedrontados a ponto de ficarem paralisados. E aí, quando Jesus levanta e repreende, fala: vento cesse, mar aquieta-te, Jesus mostra para eles que não só estava com eles, mas estava adiante deles, em todas as circunstâncias. E você vai ver que eles não precisaram fazer nada, somente crer e descansar, que era o que Jesus estava fazendo, descansando no Pai, descansando na vontade do Pai, naquele que peleja e cuida dos seus filhos. Logo, talvez hoje você se encontre em uma situação ou em situações muito adversas que estão tentando te calar ou até mesmo paralisar. Muitos dizem assim: eu cansei, eu desisto, eu não falo mais nada. Não, pelo amor de Deus, não fale isso, eu não falo mais nada. Continue falando, continue liberando palavra de fé, continue protestando. Já vi muitas pessoas falando: eu cansei da minha esposa, eu cansei de falar, eu cansei do meu marido, eu cansei de tentar, eu cansei de insistir. Só que o problema é que quando muitos se cansam, eles acabam se calando. E quando nós nos calamos, nós damos força para os ataques do inimigo. Nós precisamos falar. Ainda que esteja cansado, não esteja paralisado, fale. Libere palavras de vida, libere palavras de poder. Mesmo cansado, não fique paralisado. Libere palavras. Libere palavras. Mesmo cansado, não fique paralisado. Libere palavras. E aí você vai pegar lá em Êxodo 33:14, o Senhor fala o quê? A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Depois você pega o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo em Mateus 28:20, dizendo assim: e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Aí você pega lá em Josué capítulo 1, versículo 5, ele falando o que? Josué, não tenha medo. Você vai ver que ele fala mais de uma vez para Josué: não tenha medo. Josué, não tenha medo. Josué, não tenha medo. Porque as circunstâncias muitas vezes vão querer trazer medo, até mesmo paralisar. Mas nós não podemos nos calar. Olha o que ele diz para Josué, Josué capítulo 1, versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias. Quantos dias? Todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, jamais te desampararei. E Jesus fala a mesma coisa para os discípulos. Discípulos, eu vos escolhi, eu vos chamei, não vos deixarei, mas sim, ou certamente, estarei convosco até a consumação dos séculos. Lembre-se, Jesus disse: se você crê, tudo que você falar, assim se fará, porque para mim não haverá impossíveis. E hoje eu quero mencionar aqui que talvez você esteja passando circunstâncias ou situações tão adversas que talvez hoje você se encontre diante do Mar Vermelho, talvez hoje você se encontre diante de uma prisão, talvez espiritual, talvez na sua mente, talvez emocional, talvez hoje você se encontre na fornalha. A luta está tão quente, tão quente, tão quente que você está num ardor de situação adversa, você está numa agitação, num incômodo terrível. Mas também talvez você esteja, como eu te falei, na cova dos leões. Mas eu quero te dizer, o Deus que abriu o Mar Vermelho,
é o Deus que estava com José na prisão, é o Deus que estava na fornalha, o quarto homem, com Sadraque, Mesaque e Abednego, e também é o Deus que estava com Daniel na cova dos leões. O seu trabalho é somente descansar. Não se atemorize. Por isso, o meu alvo e o meu objetivo nessa live hoje é te lembrar quem é por você, quem te representa. Você precisa ter convicção que, independente das circunstâncias, independente da situação que você pode passar ou esteja passando, Deus te representa, Deus é com você, Deus luta por você, Deus é seu Pai, Ele cuida de você. Para tocar em você tem que tocar nele, para mexer com você, mexe propriamente dito com Ele. Por isso, eu e você precisamos ter convicção do lado que nós estamos. Nós estamos do lado que já venceu, do lado que já deu certo. Por isso eu e você não temos que ficar calado, não temos que aceitar tudo, não. Nós temos é que protestar. Eu não aceito vícios na minha casa, eu não aceito escassez, pobreza na minha vida, eu não aceito enfermidade na minha vida, na minha família, eu não aceito separação, eu não aceito tristeza, eu não aceito depressão, eu não aceito medo, eu não aceito a adversidade governar na minha vida. É eu que governo sobre as circunstâncias, é eu que governo sobre o mar agitado, é eu que governo sobre o mar vermelho, é eu que governo sobre a cova dos leões, é eu que governo sobre a fornalha. Como assim eu governo? Sim, assim como Jesus é, eu sou nesse mundo. Eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Cristo está em mim, eu estou em Cristo. Logo, eu e você precisamos ter revelação quem nós somos em Cristo e quem nos representa. Nós temos um representante diante de Deus e diante do inferno. E esse representante é Cristo Jesus. Diante de Deus, Ele é o Cordeiro, Ele é o nosso advogado, que pagou o preço dos nossos pecados, que foi punido no nosso lugar. Por isso não existe mais ira de Deus sobre nós. Mas, diante dessa selva chamada mundo, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o rei dos reis, Ele é o senhor dos senhores. Por isso eu e você não podemos aceitar, não podemos nos conformar, não podemos admitir que as circunstâncias adversas reinem e governem a nossa vida ou contra a nossa vida. Nós é que governamos contra as circunstâncias, nós é que falamos: monte, arreda-te daqui para colar. Satanás, sai da minha casa agora. Satanás, sai da minha vida agora. Espírito de vícios, sai da minha casa agora. Espírito de pecados, sai da minha casa agora. Espírito de pornografia, espírito de prostituição, espírito de vício, espírito de discórdia, espírito de depressão, espírito de medo, cai por terra agora. Porque eu te dou uma ordem, eu te ordeno, sai em nome de Jesus. Nós precisamos nos posicionar como cristãos. Se tem uma coisa que o diabo tem medo, anote isso. Se tem uma coisa que o diabo tem medo, é quando o cristão tem revelação de quem ele é em Cristo e do que Cristo pode e quer fazer através da vida dele. Em meio às circunstâncias adversas, o diabo vai tentar te paralisar, mas você não pode se calar. Você precisa falar, liberar palavras de vida, liberar palavras de fé. Amém? E você precisa ter essa revelação. Você não está sozinho. O Senhor te deu o Paracletos, que é o Consolador, que estará conosco até a consumação dos séculos. Então, logo, a questão não é quem você representa, mas quem te representa.
porque você em algum momento pode titubear, pode enfraquecer, pode se amedrontar, mas Jesus nunca titubia, Jesus nunca oscila, nunca enfraquece, nunca desiste. Jesus não falha, não erra. Jesus é a rocha viva, Jesus é inabalável, Jesus é indestrutível. Então você precisa saber quem te representa. Quem te representa é Deus. Por isso não aceite a adversidade governar, não aceite resistências do inferno. Você sabe, eu me converti fazem apenas 12 anos. Mas a minha mãe, ela já é de igreja ou convertida há muitos anos, mais de 30. E eu já fui por várias vezes em igrejas com ela, e não vou mencionar nomes de igrejas, mas já passei por N igrejas com a minha mãe. Quando eu era menor, ela me levava. E você sabe que em todas essas igrejas que eu passei, que não foram poucas, porque minha mãe gostava, não se firmava em igreja nenhuma, gostava de caminhar nas igrejas, por falta de revelação mesmo, e não a julgo, mas uma das coisas que eu sempre via nas igrejas que eu ia com a minha mãe é que, e aqui não estou falando mal de igreja nenhum, por favor me ouça com ouvidos santos e me entenda, amém? Mas a atitude dos cristãos dentro de uma igreja, amém? E uma das coisas que eu via, em todas elas eu vi que eu passei, é que os cristãos, eles tinham medo muitas vezes de orar alto, porque o diabo poderia ouvir e impedir eles de avançar, de receber aquela vitória. Veja, olha a falta de revelação. O diabo, ele tem que ouvir sim eu e você falar, sabe por quê? Para mostrar para ele quem é que governa as circunstâncias, somos nós. Ele tem que ouvir sim que ele é um derrotado. Quando ele vier falar, olha que quem é você para fazer isso? Olha o que você estava fazendo. Ele tem que ouvir sim, eu sou filho amado, eu sou favorecido, eu sou perdoado. Eu fui perdoado, diabo, mas você não tem perdão para você. Você já foi condenado, está escrito no livro de Apocalipse o seu final, condenado a lago de fogo. Então nós não podemos ter medo de falar contra o diabo. Nós não podemos ter medo de falar, o diabo ouvir, ele tem que ouvir sim, porque crente calado é crente oprimido. Crente calado é crente oprimido. Se você parar para analisar em Atos 2, uma das maiores expressões do batismo com o Espírito Santo, do revestimento do poder, do dínamos foi línguas de fogo. Quem tem língua de fogo, ele não fica calado, ele fala as circunstâncias, ele fala contra o diabo, ele protesta. O nome disso eu estou dando é protesto, que é o falar, que é o liberar palavras. Ele protesta. Quando ele sabe que o diabo está se levantando, ele protesta. Quando ele vê que o diabo está agindo, ele protesta, ele libera palavras. E você vai ver que isso mesmo, Renan, falha as circunstâncias. Você vai ver que muitos cristãos, muitos mesmo, até mesmo dentro da nossa igreja. Então, eu não estou falando de outras igrejas somente, estou falando até dentro da nossa igreja, porque a questão aqui não é placa de igreja, não é igreja, mas a atitude dos cristãos muitas vezes. Até mesmo dentro da nossa igreja. Pessoas, quando estão acusadas, condenadas por alguma coisa errada que fez ou algo certo que deixou de fazer, elas se intimidam. Ou quando estão passando situações adversas que estão durando um longo tempo, elas se intimidam, elas ficam caladas, elas ficam oprimidas. Você fala, louva a Deus. Ela, não, hoje eu só quero meditar, eu estou louvando em pensamento. Só que veja, Jesus, quando estava no barco com os discípulos, ele não falou, fica meditando agora, fica pensando no quanto Deus é bom, fica pensando nos feitos do Senhor. Não, isso aí é autoajuda, isso aí é introspecção, não é pensar, é falar.
Aí eu pensei, não, eu falei. Jesus não ficou pensando, vamos todos aqui cruzar as pernas e ficar meditando. Não. Vamos aqui orar em pensamento. Não. Oração já nos fala, vem da palavra oratória, é falar, professar, liberar a palavra. Não é falar em pensamento. Nada disso. É falar, liberar a palavra. Olha que diabo, eu não aceito. Olha que diabo, eu protesto. Olha que diabo, bate em retirada agora. Você não tem poder. Eu sou coberto, eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro. Se você pegar todos os homens de Deus, em todo momento o Senhor está lhe mostrando, provando, comprovando que é com eles, para eles não se atemorizarem. Olha Gideão, vai ler a história de Gideão. Gideão fala para Deus, Senhor, eu sou um coitado, em outras palavras, jamais eu conseguirei. Aí o que Deus fala para ele, Gideão? A questão aqui não é você, mas é eu com você, é eu representando você. Tanto é que Deus fala assim, Gideão, eu não quero a maioria, eu quero a minoria. Porque se tiver a maioria, vão falar que é você que venceu, que são as suas obras, que são os seus feitos. Eu quero os improváveis, para que a glória seja toda minha. Então, você vai pegar os grandes homens de Deus. Quem foi Jeremias? Jeremias, ele falou, Senhor, eu. O Senhor falou, é você, porque é eu por você. Olha Isaías, Senhor, eu tenho lábios impuros. E Deus falou que é eu por você. Então veja, todos os grandes homens de Deus, você vai encontrar que Deus, dentro da limitação deles, colocou poder, colocou unção, colocou vida, dentro das limitações e debilidades. Por quê? Para que a glória dele fosse manifesta. Logo, não se intimide, não se atemorize, não tenha medo. A questão é, qual é a vontade de Deus? É a vontade de Deus meu marido ser viciado, minha esposa ser viciada, meu marido ser desviado, minha esposa ser desviada, meus filhos terem enfermidade, eu ter enfermidade, eu viver na escassez, eu viver com coisas que não glorificam a Deus? Não, nunca, jamais. Então eu protesto, então eu libero palavras de vida, então eu libero palavras de poder, palavras de unção. Por quê? Porque Deus vai adiante de mim, porque Deus trabalha por mim, porque Deus é comigo, não me deixará, jamais me desamparará. Olha o que o texto diz em Mateus 28, jamais. Mateus 28, 20, jamais. Ele não fala aqui, em nenhum momento ele dá um respaldo, quando você errar, eu não vou estar com você, eu só estarei com você quando você fizer tudo que eu te mandar. Não. Estarei convosco até a consumação do século. E quando os séculos forem consumidos, ele continuará conosco, porque virão novos céus, virão novas terras, e Cristo vai governar, e o Senhor vai continuar governando. Então veja, até a consumação dos séculos, e após a consumação dos séculos vem a eternidade novamente, e na eternidade ele estará conosco. O Senhor nunca nos deixou e nunca irá nos deixar na mão. Só que lembre-se, ele confiou a terra aos homens. Nessa terra nós precisamos liberar a palavra de vida. Não é no céu como é na terra, é na terra como no céu. Eu e você precisamos não nos atemorizar, não nos paralisar, menos ainda nos calar. Nós precisamos falar. Não deixe as circunstâncias. Eu vou ficar quieta no meu canto, eu não falo mais nada. Não vou ficar quieta no meu canto, não, eu vou falar. Mas não é falar contra pessoas, não é liberar palavra de morte, palavra de acusação, palavra de condenação. É falar contra as circunstâncias. Discutir com meu cônjuge dentro da minha casa. Eu vou no banheiro, eu vou no quarto e eu vou falar contra as circunstâncias. Olha aqui, diabo. Eu não aceito espírito de discórdia, eu não aceito espírito de separação, eu não aceito espírito de contenda na minha casa. Sai, arreda-te em nome de Jesus.
Eu estou passando um momento que meu filho, meu cônjuge ou alguém da minha família, ente querido, está com enfermidade. Não é para a pessoa que eu tenho que falar. Você não tem fé, você isso, você aquilo. Não, eu me retiro como Jesus se retirava e eu vou falar no mundo espiritual. Às vezes, como eu falei a live passada, eu vou orar ao Pai, mas às vezes não é orar ao Pai, é ordenar no mundo espiritual. Olha que espírito de enfermidade, olha que espírito maligno que tem aprisionado no pecado, que tem aprisionado nisso ou naquilo. Sai agora, em nome de Jesus. Sai agora, em nome de Jesus. Olha, o armário está ficando vazio, a geladeira só tem água. O que eu faço? Eu vou ficar quieto aqui no meu canto, eu vou pensar. Não. Em nome de Jesus, eu declaro abundância, eu declaro esse armário cheio, eu declaro essa geladeira cheia, eu declaro abundância. Eu e você, nós precisamos falar contra as circunstâncias adversas. Nós precisamos liberar palavra de vida. Lembre-se, não se esqueça disso. Tudo que Deus faz, Ele faz por meio da palavra e do Espírito. A Bíblia diz que em Gênesis o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, se movimentava. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Veja, o próprio Deus liberou a palavra, e quando a palavra foi liberada, o Espírito agiu. Se Deus, que é Deus, liberou a palavra, quem somos nós para não liberarmos a palavra? E o Espírito de Deus estava por meio a trevas, por meio à escuridão, por meio ao caos, mas Ele liberou a palavra. Talvez hoje você se encontra em meio à escuridão, em meio ao caos. Escuridão aqui que eu falo é de circunstâncias adversas, amém? Porque você é luz e você brilha, e a luz no fundo do túnel é você. Talvez você se encontre nessa adversidade hoje, mas eu quero te dizer, fale e não se cale. Não se cale, mas fale. Fale não a pessoas, fale às circunstâncias. Esse é o mal de muitos cristãos pentecostais, e nós somos pentecostais, é que eles até falam, muitos ficam calados, muitos se calam e outros até falam, mas eles falam contra pessoas, eles falam palavras de morte, eles amaldiçoam pessoas. Quantas vezes, até minha mãe mesmo, quando eu ainda estava no mundo, chegava em casa e tinha aprontado, e minha mãe, em meio àquela circunstância, vê o filho nas coisas erradas, muitas vezes ela ficava calada e muitas vezes ela falava. Só que quando ela falava: você vai acabar morrendo, você não presta, você não vale nada, você não muda. Não é dessa forma que devemos agir. É contra as circunstâncias. Diabo, larga o meu filho. Espírito de vício, larga o meu filho. Espírito de droga, bebedeira, roubo, qualquer outra coisa, larga do meu filho. Pois o meu filho é guardado, é coberto, lavado pelo sangue do Cordeiro. Veja, as circunstâncias não podem nos paralisar, menos ainda nos calar. Por isso eu e você precisamos nesses dias nos levantarmos, nos posicionarmos, crendo que Deus está à frente de nós e é o nosso representante. E precisamos falar, liberar palavra de vida. Pastor, por que o senhor fala tanto de palavra, liberar a palavra? Porque nós estamos em 21 dias de live com o tema Eu Protesto. Só protesta quem fala e só fala quem quer protestar. Por isso eu e você precisamos protestar nesses dias. Pastor, já protestei esses 10 dias, já é o 11º dia. Continue protestando. Pastor, mas se der os 21 dias e ainda não acontecer, continue falando, continue protestando. Porque não é se irá acontecer. Será que vai acontecer? Já aconteceu. Nós só precisamos continuar protestando. Assim como o diabo nos resiste, nós precisamos resistir ao diabo. Lembra do que a palavra do Senhor diz?
Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como Jesus resistiu ao diabo em Mateus 4, para encerrar? Como é que Jesus resistiu ao diabo em Mateus capítulo 4? Protestando. Jesus resistiu ao diabo em Mateus 4, protestando. O diabo vinha falar alguma coisa, Jesus falava: está escrito. O diabo falava: está escrito isso. Jesus falava: mas também está escrito. Ou seja, eu protesto, diabo. Eu protesto. Eu protesto. Você não vê Jesus: Pai, por favor, me socorre. Pai, por favor, olha o diabo me intimidando. Pai, olha o diabo vindo contra mim. Pai, olha o diabo me resistindo. Jesus, em momento algum, em Mateus 4, no deserto, ele ora ao Pai. Muito pelo contrário. Ele protesta, porque ele sabia que não era quem ele estava representando nessa terra, mas era quem representava ele tanto no céu como na terra. Era Deus Pai, um Deus que não deixa seus filhos na mão, um Deus que trabalha por todos aqueles que nele esperam. E ele sabia que bastava ele liberar a palavra, que bastava ele protestar, que as coisas iriam acontecer. Veja, Jesus era Deus, ele protestou uma vez, o diabo continuou. Ele protestou 2 vezes, o diabo continuou. Mas ele continuou protestando. E quando ele protesta a 3ª vez, o diabo bate em retirada. Assim temos que ser eu e você. Protestar, resistir ao diabo protestando, falando contra a adversidade, falando contra as circunstâncias que o diabo tem tentado promover. E eu tenho certeza que Deus irá manifestar poder, irá destruir com toda a obra do inferno, em nome de Jesus. Então lembre-se, não é quem eu represento, mas quem me representa. É muito importante você saber que você representa Deus nessa terra, na sua família, por causa de uma identidade, por causa de um caráter, por causa de guardar um testemunho, mas principalmente é importante você ter convicção de quem representa você diante de Deus e diante do diabo. É Cristo Jesus. Você tem um representante. Deus é contigo. Por isso não tenha medo. Amém? Glória a Deus. Os irmãos querem colocar pedido de oração? Aleluia. E aí nós vamos orar. Então, como tem passado rápido essa live. Olha, que para mim eu fico pensando o dia inteiro: Senhor, o que eu vou falar? Meia hora, 40 minutos, 50 minutos. E o Senhor, como sempre, me surpreendendo. Eu começo a falar e quando eu vejo já deu quase 1 hora. Tenho até que frear aqui para não passar de 1 hora. Então estamos aí faltando 9 minutos para dar 1 hora. Como eu falei, não necessariamente as lives têm que dar 1 hora, mas pode ser meia hora, 40 minutos, 50 minutos, até mesmo meia hora, 1 hora, mas eu não quero que passe dessa 1 hora. Então veja, já estamos aí no final. A Leia protesta contra o vício. Aleluia, nós vamos orar, declarar que todo espírito de vício, toda obra do inferno em vício já foi destronada, já foi desfeita, já foi cancelada e anulada. E esses 21 dias Deus preparou para nós protestarmos contra o vício, contra a depressão, contra o medo, contra a escassez, contra a pobreza, contra a enfermidade, contra a esterilidade, contra a síndrome do pânico, contra a prostituição, contra o adultério, contra o divórcio, contra o homossexualismo. E eu tenho certeza que Deus irá manifestar muito poder, muita unção, muita graça. Continuo contando com vocês para não só ouvirem essa live inteira e praticarem, mas também para compartilharem essa live, porque serão 21 dias que se tornarão um hábito. E esses hábitos se tornarão um estilo de vida. E o principal hábito e estilo de vida que eu e você precisamos ter é: eu sou cristão, mas eu não tenho que aceitar tudo. Eu preciso protestar. Mas não é protestar contra pessoas, mas sim protestar contra o inferno, protestar contra o diabo e seus demônios. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Oremos. Em nome de Jesus.
Pai, nós colocamos as nossas vidas diante da Tua presença, primeiramente te agradecendo por mais uma live, sabendo que essa live terá um grande alcance no coração daqueles que ouvirem, mas em nome de Jesus, pela fé, pelo Espírito que habita em nós e vai adiante de nós, nós protestamos agora sobre todo vício, sobre todo espírito de vício na casa da Leia, com o cônjuge da Leia, protestamos sobre o vício na casa dos nossos familiares, na nossa vida, na nossa família, protestamos contra a enfermidade, protestamos contra a esterilidade, protestamos contra o divórcio, contra a separação, contra a discórdia, protestamos sobre a enfermidade, declaramos vida, poder, unção e destruição contra toda a obra do inferno. Queremos protestar agora sobre toda a obra do inferno. Declaramos que Moretti será conquistada pelo Senhor Jesus, que as cidades vizinhas, que o estado do Paraná, que os estados vizinhos, que o país Brasil, que os países vizinhos, que o continente da América, que os continentes vizinhos serão alcançados. Tanto a América Latina como a Latina América serão alcançados pelo poder do Espírito Santo e da Palavra. Eu creio que o Evangelho será propagado, eu declaro que o Evangelho será anunciado, e o Evangelho é poder, trará destruição para as obras do inferno. E nós aqui protestamos contra toda a obra do inferno na vida dos nossos familiares, na nossa aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Eita glória. Deu uma interrompida talvez aqui por causa da bateria que estava fraca e eu não reparei, mas nós vamos continuar protestando contra os vícios, protestando contra toda a enfermidade, protestando contra a discórdia, contra a separação, contra a destruição do inferno, declarando vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Um forte abraço, um beijo no coração de vocês, que vocês possam ter um restante de noite abençoado, em nome de Jesus. Aleluia.